E aí você, marceneiro, tudo bem? Você sabe que eu tô aqui na fábrica da Baldan, né? E aí, falando do seu trabalho, chegou aquele momento que você precisa subir um degrau na sua produção. Você precisa ter mais velocidade e mais qualidade no seu serviço. E aí, você percebe que você tem um problema, que é o espaço físico. Mas hoje aqui, eu e o Geroto, nosso coordenador técnico aqui da Baldan, vamos mostrar para você, na verdade, uma solução compacta. Posso chamar assim, Geroto? Que com certeza vai te impressionar. Geroto, olha aqui. Essa aqui é a CBD 40XT e já está dizendo que ela tem duplo coleiro. Geroto, fala pra gente sobre essa máquina aqui. Professor, ela só é compacta no nome, mas tem muita novidade que eu vou mostrar para o senhor. Professor, eu vou mostrar todas as características que essa máquina tem. Maravilha. Mas antes de começar, me dá uma licencinha. Tem que sair de cena? Sair de cena, professor. Ah, meu Deus do céu. Aqui, professor, a gente tem uma mesa extensora. Essa mesa, se a gente for trabalhar com uma peça um pouco maior, a gente tem apoio para trabalhar com ela. A gente consegue movimentar esse guia roletado, a gente faz o travamento e a gente consegue trabalhar com o painel maior e ter apoio, ter sustentação para esse material. Maravilha. Volta para a cena, professor, vou te mostrar mais detalhes dessa máquina. Por favor. Aqui, professor, a gente tem o ajuste de altura da máquina. A gente consegue trabalhar até com 40 milímetros. 40 milímetros de altura? 40 milímetros de altura, aquele tampo, a gente consegue fazer nessa máquina. Consigo trabalhar nessa máquina. Consegue trabalhar nessa máquina. Legal. Aqui, a gente tem um sinalizador para entrar com a segunda peça na colagem. Então, quer dizer, quando eu passo a primeira, quando eu vou passar a segunda, ela avisa, pode passar. Ela avisa, ela me indica que eu posso entrar com a segunda peça para não ter o problema de uma peça trombar com a outra ali dentro da máquina. Um conflito ali. Isso. Perfeito. E a outra novidade, professor, é o nosso painel touch. Esse painel touch screen tem todas as possibilidades de todos os ajustes, configuração de stand-by, que é muito interessante, não é um stand-by fixo, é um stand-by que a gente consegue ajustar tempo e temperatura. Então o operador consegue definir isso da melhor maneira para ele trabalhar. Interessante. Então, me mostra um passo a passo aí, Geroto. Aqui a gente tem os dois botões para ligar o coleiro. Outra vantagem que a gente tem nessa máquina, a gente consegue aquecer os dois coleiros ao mesmo tempo. Então vamos lá, então me ajuda aqui. Essa estação compacta, ela trabalha com dois coleiros. Trabalha com dois coleiros. Vamos criar uma situação que pode acontecer na marcenaria. Eu, na minha marcenaria, trabalho, por exemplo, com MDF branco, logo eu vou usar o hot melt branco e trabalho, por exemplo, com madeirados claros e tal, e aí eu posso trabalhar ou com hot melt incolor ou com âmbar. Então eu carrego, eu já tenho essas duas possibilidades aqui dentro dessa estação. Isso mesmo, aí professor. Eu vou trabalhar com a branca, então na minha programação eu estou trabalhando com a branca, mas eu sei que, por exemplo, depois de 400 peças, eu vou trabalhar com outro MDF, com um revestido mais escuro, portanto eu vou usar outro coleiro. Como é que eu faço? Professor, ali o coleiro é articulável. Articulado. Isso. Então a gente consegue articular o coleiro sem ter que fazer limpeza. A gente consegue fazer isso que o senhor falou, de trabalhar com a cola âmbar e com a cola incolor. Tá, então eu posso programar, vou trabalhar com MDF branco, eu já mexo aqui, já deixo programado. E a outra, como é que fica? Ela já fica aquecida? Como é que funciona? É outro detalhe, professor. A gente consegue fazer a programação de temperatura do coleiro 1, um exemplo tiver com a cola âmbar, e o coleiro 2 tiver com a cola incolor. Ok. Quando a gente faz a articulação do coleiro, automaticamente o painel se reconhece qual a temperatura a trabalhar. E isso que o senhor falou de aquecer os dois coleiros ao mesmo tempo, a gente consegue. E o segundo coleiro que estiver inativo, ele não vai ficar queimando cola, porque a cada 5 minutos ele gira 1 minuto a cola para sempre estar batendo a cola ali. Então a gente consegue... O stand-by mantém a próxima, vamos chamar assim, a próxima cola a ser utilizada, o próximo coleiro utilizado, ele tem uma programação que ele funciona a cada 5 minutos. A cada 5 minutos ele faz para não deixar queimar. Isso, né? Fora que é um padrão hoje da Baldan,
todo colheiro ele tem um antiaderente, né? Isso. No sistema de aquecimento colheiro. dele. Isso. Que interessante. Tem mais, professor. Tem mais? Ela tem um contador de ciclos. A gente consegue, no fim do dia, ver quantas peças foram coladas na máquina. Que interessante. Aí vem aquela pergunta, né? O que isso pode ser importante para você ter na sua marcenaria, no seu trabalho? Existe o marceneiro, existe o empresário e existe o empresário marceneiro. Muitas vezes você tem que saber qual é a quantidade de peças que você está trabalhando numa máquina para conseguir avaliar a sua produtividade, não é verdade? E isso também faz com que você tenha um controle maior até da compra do hot melt que você vai usar, da quantidade de fita de borda que você vai usar. Quer dizer, na prática, essa compacta aqui, ela é só compacta, porque ela tem as características de estações grandes, né? E de uma coisa aqui, eu não posso deixar de perguntar, eu estou vendo esse acessório aqui, o que é esse acessório aqui? Professor, sabe aquele ripado de 30 milímetros? Sim. Esse acessório serve para um apoio para a gente passar o ripado. Peraí, você falou, sabe aquele ripado de 30 milímetros? Esse aqui é um acessório que eu posso passar um ripado de 30 milímetros nessa máquina? Isso mesmo, professor. Olha só que característica única, muito interessante. Agora é o seguinte, já percebi que você tem total controle, o operador tem total controle no que se refere aos ajustes, aos detalhamentos, pelo sistema touch. Agora eu queria que você me mostrasse o que tem atrás, a parte operacional da máquina. Você me mostra? Mostra sim, professor. Vamos lá. Então, gente, vocês vão conhecer agora. Professor, antes de eu começar a mostrar todos os conjuntos de trabalho do senhor, vou começar com um detalhe muito importante dessa máquina, a tampa. Muito interessante. Aqui, a iluminação permite o operador trabalhar com a tampa fechada e ter uma visualização ampla pelo tamanho do acrílico que ele consegue visualizar todos os conjuntos de trabalho. A grosso modo é uma janela bem ampla mesmo. Bem ampla. O operador tem a possibilidade de ver tudo, tem inclusive uma iluminação. Isso. Eu vi que o senhor apontou aqui. É. Aqui, professor, é uma ventoinha. Tá. Ela serve para resfriar a fita, resfriar o motor. Só que um detalhe, ela só funciona com a tampa fechada. Interessante. Se a gente abrir a tampa, essa ventoinha para. Então vamos abrir essa tampa. O senhor percebeu que a ventoinha parou? Verdade. Geraldo, eu já percebi, por exemplo, que ela tem uma sacada muito inteligente. Então você tem uma tampa que, apesar dela estar fechada, ela tem uma janela bem grande, então o operador pode verificar a operação da máquina, inclusive tem uma iluminação. Gostei do sistema de arrefecimento e aí abriu a tampa e a gente tem acesso. Eu estou muito impressionado com algumas coisas que eu estou identificando que eu acho que são inovações aí. Então eu queria te pedir uma coisa, dá para você me mostrar desde o início, digamos assim, na primeira atividade dessa máquina e até chegar à última, você poderia fazer isso para mim? Posso sim, professor. Professor, eu vou mostrar todos os conjuntos de trabalho dessa máquina para o senhor. Legal. Vou começar aqui pelo alimentador da fita, vou mostrar como é simples de colocar a fita para uso. A fita de 22 por 0,45. Lembrando que essa máquina trabalha até 1 milímetro de espessura. Até 1 milímetro? Isso. Então mostra aí pra gente. Professor, terminamos a primeira etapa, que foi a colocação da fita. Legal. Terminamos a segunda etapa, que foi o ajuste da altura da fita. Perfeito. A máquina se encontra em estado para trabalho. Prontinha para uso. Prontinha para uso. É conveniente sempre o operador olhar o nível de cola. Legal. Eu estou olhando aqui, a máquina está no nível ok, pronta para trabalho. Quando você mostrou o colheiro,
eu percebi que você mostrou o coleiro número 1, né? Certo. Você até mencionou que é sempre conveniente no início do trabalho ver se ele está, se a hot melt está no nível certo, tudo certinho, operador. Mas e se de repente eu precisar, por algum motivo, usar o coleiro número 2? Como é que eu faço? Professor, é muito fácil. É mecânica. A gente consegue articular o coleiro. Okay. Lembra no início que eu falei para o senhor que a temperatura já fica programada? Sim. E a gente consegue fazer o aquecimento dos dois coleiros ao mesmo tempo? Quando eu faço essa mudança, a máquina se reconhece que o coleiro 2 está em operação, ela se autoajusta no painel para trabalho. Muito interessante. E agora, qual que é o próximo passo? Vou mostrar para o senhor a troca do coleiro. Geroto, eu percebi, por exemplo, que nesse conjunto aqui, na metade tem esse pistão pneumático aqui. Dentro do processo, o que esse pistão pneumático faz? Professor, a função desse pistão pneumático na máquina é de fazer o rompimento da fita. Conforme a madeira entra e passa pelo sensor, quando ela reconhece que já passou toda a madeira pelo coleiro e a fita já está no fim, esse sensor manda um sinal e o cilindro corta a fita. Como eu falei para o senhor que ela trabalha com fita de 0,5 a 1 milímetro, esse pistão tem a força suficiente para romper esses dois modelos de fita. Geroto, eu acho que agora a gente está chegando já no finalzinho, né? E eu vi que existe um conjunto aqui, que tem até uns reloginhos. Você poderia falar para mim o que é esse conjunto aqui, que já é a finalização? Professor, esse conjunto é o conjunto de refilador da máquina. Esse conjunto, ele tem a função de refilar a fita na parte superior e na parte inferior da peça. Esses reloginhos, indicadores de posição, o superior e o inferior, ele tem a regulagem de acordo com a fita que a gente está passando. Hoje ele está ajustado em 0,5, que está passando uma fita de 0,45. Se a gente for passar uma fita de bordo com espessura de 1 milímetro, a gente tem que colocar esse relógio em 10, tanto superior quanto inferior, para fazer o acabamento de arredondamento da fita. Esses parafusos, professor, o inferior, a gente consegue ajustar com a fresa para aproximar mais da madeira ou distanciar, para sobrar mais fita. E o superior, a gente faz o ajuste no motor superior. Também aproximar mais a fresa da fita da madeira ou distanciar, para sobrar mais fita. Então a gente consegue, nesses dois parafusos, fazer o ajuste, tanto no motor superior quanto no motor inferior. E não tem só isso aí, professor, tem mais. Como, Geroto? Tem mais uma operação na máquina? Tem, professor. Esse conjunto é o raspador. Depois de todo o processo que eu expliquei para o senhor, ainda ele passa por esse conjunto para dar aquele acabamento final na colagem de borda. Professor, agora só falta a cereja do bolo. Opa! Vou mostrar essa máquina trabalhando para o senhor. Então vamos lá. Vamos ali do outro lado, professor? Tá bom, fico aqui desse lado? Isso. Tá certo. O senhor lembra daquele acessório que a gente falou no início? Sim. Do acessório de ripado? Sei. Eu vou passar um ripado aqui de 30 milímetros para o senhor ver. 30 milímetros? 30 milímetros de diâmetro. Opa! Então vamos ver isso aí. Nossa, Geroto, eu fiquei impressionado com a... Dá uma licença. Opa! Olha que acabamento impecável Tô que essa vendo. máquina proporciona. Muito bom. Além disso, a sobra de fita no início e no final, o operador, o marceneiro, ele pode utilizar da melhor forma, ou um estofador, ou uma lima, da maneira que for melhor para ele fazer esse acabamento final. Mas o mais importante, Geroto, você, marceneiro, você acabou de conhecer a melhor coladeira de borda, que pode caber dentro do seu espaço quando você precisa do quê? De qualidade, de rapidez, quando você precisa da melhor coladeira. E a melhor coladeira para você é a CBD 40XC com dois coleiros. Porque se a gente for pensar em qualidade, né, Geroto? A gente vai pensar em quê? Baldan. Baldan, é isso aí.